Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? Meninas e meninos, como sempre não sabia que eu ia gravar hoje e assistindo um vídeo da pastora Helena Tanuri, onde ela estava explicando sobre uma passagem bíblica e eu tenho muito costume de ir nos comentários, eu gosto. E aí eu estava olhando um comentário e uma moça estava falando de quando ela recebeu um estudo que falava das torrentes do Negueb e que aquilo, assim, mexeu profundamente com ela e ela pôde enxergar a graça de Deus na vida dela. E eu falei, e ali eu comecei, né? Comecei a buscar também, fui na internet, fui estudar sobre as torrentes do Negueb, que isso está numa passagem bíblica e é justamente um salmo que eu amo, que é o Salmo 126, que eu já vou ler para você. E quando ela falou da graça, na hora eu olhei e eu ganhei de presente de uma amiga esse azulejo aqui e que ele tá escrito, né? A tua graça me basta. E quando a gente entende a graça e a gente vive a partir da graça, realmente a nossa vida passa por uma grande transformação. E a graça é um presente, é um favor imerecido. Então eu preciso aceitar isso, porque é um presente. Eu aceito ou não aceito. Posso me sentir merecedora de receber, como me sentir não merecedora. Mas eu quero dizer para você que não é sobre merecimento. Que a graça é para todos aqueles que a recebem, que a aceitam, esse presente, esse favor imerecido. Então não é o que você faz ou deixa de fazer que te dá direito a essa graça, a cruz, né? Tem uma cruz aqui que eu acho foi uma lembrança que nós demos num GP que a gente fez, e aqui está escrito assim, foi por você. Então, quando você entende o que Jesus fez por você, o que o plano de Deus, né? Porque isso foi um plano arquitetado por Deus e que precisava, né? Ele precisava, não tinha como ser de outra forma, enviar o seu filho para que ele passasse por esse sacrifício em favor de todos nós. É um favor que ele fez para todos nós, porque ele ainda fez quando nós não merecíamos, quando nós éramos pecadores. Então entenda isso. Muitas vezes a gente acha, não, eu vou primeiro botar a casa em ordem, vou resolver a minha vida, primeiro eu preciso parar com esse vício, primeiro eu preciso parar com isso para ir para a igreja ou ir para Jesus. E eu quero te dizer que não. Ele diz, vem como você está, porque sozinho você não vai conseguir, você vai precisar dessa graça para ser curado, transformado, restaurado, né? Para que você se sinta pertencente a essa mesa dos filhos. Existe um lugar para você nessa mesa. E existe uma cadeira com o teu nome. E um dia Deus disse para mim, filha, ninguém senta na tua cadeira até que você entenda e você se assente. Porque nessa mesa existe um lugar para cada filho. Mas a gente precisa entender e se assentar nesse lugar. Ela está lá, é sua. Mas enquanto você não entender que é sua, que aquele lugar é teu, que te pertence, você não vai se assentar, não é verdade? Então, olhando, né, isso, aí Deus me levou para uma outra passagem, que me levou para outra, e eu falei, eu vou gravar esse vídeo, enquanto isso está tudo aqui queimando dentro de mim, está tudo aqui muito fresco, e vamos ver o que Deus vai fazer com tudo isso. Mas eu fui anotando, fui salvando e entendi algo, né, e no final de tudo nós chegamos em gratidão. A palavra gratidão. É muito maravilhoso isso, né? Então eu vou começar com o Salmo 126, né, que fala sobre essa passagem foi o que começou tudo hoje, né? Então, que é um salmo que eu sempre... tem até um louvor da Tamires Garcia que fala, né? Salmo 126, ele
ele é esse salmo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Até nas outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Aqui ele está dizendo, né, ali no primeiro versículo, está dizendo assim, ó, quando o Senhor trouxe os cativos, aqueles que estavam presos, quando eles estavam em Babilônia. Então o Senhor estava dizendo assim, ó, o salmista estava falando, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, quando eles saíram, né, daquele lugar. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, porque foi um escândalo, vamos dizer assim, né? Isso repercutiu, foi muito grande, foi muito maravilhoso, foi muito extraordinário o que Deus fez. O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Olha isso, olha isso. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Na minha linguagem, está falando, né, enche o leito dos ribeiros no deserto. Em outras linguagens, está falando assim, restaura a nossa sorte como... Restaura a nossa sorte como no deserto do Negueb. Porque aqui... o deserto do Negueb, ele é praticamente 60% do território de Israel. Então é um lugar deserto, seco, árido. É deserto mesmo, sequidão. Só que assim, pelo pouco que eu estava estudando, tá, gente? É o que eu dei né? Quero me aprofundar mais, mas hoje eu vou dizer o que eu estudei e eu quero compartilhar com você. Não sou teóloga, né? Mas algumas coisas eu pesquisei aqui para não vir de qualquer jeito. E eu li aqui que a cada 2 ou 3 vezes por ano acontece um fenômeno onde chove e as montanhas são cheias dessa água, da chuva, e elas transbordam violentamente e vão enchendo todo esse lugar que é deserto. Ele começa a correr água viva, como se nunca tivesse... Se você chegar num dia onde essas torrentes, né, esse deserto está cheio de águas, você não acredita que ali é um deserto. Então, ele está dizendo, faz isso na minha vida, depois eu vou trazer as explicações. E aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, enquanto está semeando, plantando, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse é o Salmo 126. Então deixa eu entrar aqui naquilo que eu anotei de algumas explicações, porque calma que a gente tá encaixando uma coisinha na outra aqui. E na outra linguagem fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E o que significa o Negueb, né? É uma região desértica no sul de Israel. Durante grande parte do ano ela é seca, árida e parece sem vida. Há leitos de rios que ficam completamente vazios, como se nunca passasse água por eles. Mas acontece algo extraordinário, aquilo que eu falei, é extraordinário. Quando as chuvas caem nas montanhas distantes, muitas vezes quilômetros dali, de repente surgem torrentes de água. E em questão de minutos, aqueles canais secos são inundados por rios fortes e caudalosos. Caudalosos, caldo, né? Com muito caldo, muita água. Onde havia apenas areia e rachaduras, a água traz vida, fertilidade e esperança. E o deserto começa a florescer. Olha só, o nome do nosso encontro aqui, né? Dessa série é Tempo de Florescer. E não quer dizer que seja tempo de florescer e que a gente não tenha os desertos da nossa vida, né? Tem áreas da nossa vida que estão passando por esse deserto, que estão passando por um momento de sequidão.
Eu não sei se é a tua área financeira, se é o teu casamento, se é os teus relacionamentos, se é a tua vida profissional, se é as tuas emoções, né? Aquelas loucuras que a gente passa. Eu não sei qual é a área da tua vida, mas eu quero te dizer que quando Deus manda essas águas, ela tem o poder. As águas que descem do trono de Deus, ela tem o poder de florescer até onde existia deserto. Então não subestime a rapidez com que Deus pode mudar a tua história, com a rapidez com que Deus pode tornar o teu deserto em florescer. Amém? Ah, que coisa linda, né? Então, é exatamente isso que o salmista está querendo dizer, né? Que o deserto, ele começa... Então, ele está pedindo para Deus, né? Ele não está pedindo apenas para Deus restaurar aos poucos. Ele está dizendo assim, ó... Ele ora para que Deus faça uma restauração repentina, abundante e impossível aos olhos humanos. Aquilo que só pode vir de Deus. Aquilo que só pode suprir se vier de Deus. Sabe, aqueles lugares realmente de sequidão, aquilo que a gente pensa assim, isso aqui não vai resolver nunca. Porque eu já passo por isso há tantos anos, é tantos anos que eu espero às vezes uma promessa, é tantos anos que eu tô aqui sonhando, desejando. Mas eu quero te dizer que assim como as torrentes do Negueb, o de repente de Deus chega e ele chega em dias comuns. Você só precisa estar pronta para receber aquilo que o Senhor tem, e aquilo que é teu vai achar um jeito de chegar até você. Então, eu vou dizer aqui como mais ou menos a gente se sente, né? Senhor, hoje a minha vida parece um deserto, tudo está seco. Parece que nada acontece, mas basta uma ordem dele, basta uma palavra do Senhor. E aquilo que estava seco durante anos pode ser inundado pela vida de Deus. Talvez o que você está pedindo, a forma como você está pedindo, talvez você esteja pedindo algo que já é teu. Então talvez você tenha que mudar a tua oração e pedir: Pai, abra os meus olhos, abra o meu entendimento, abra os meus ouvidos, para que eu possa enxergar além do que a minha vista enxerga. Porque a palavra de Deus diz que nós não andamos por vista, mas por fé. E não existe nenhum lugar que a gente vá pisar, pisar fisicamente, que primeiro a gente não tenha que pisar pela fé. Primeiro você pisa pela fé, é o quanto você crê. E aquilo que eu falei, né? Às vezes é o nosso casamento que está passando por um deserto, é a nossa vida financeira, talvez a alegria que desapareceu, os sonhos que morreram, e talvez um ministério que parece parado, parece que nada está acontecendo. E eu vou abrir meu coração para você hoje, né? Porque esses vídeos aqui, ele não tem o intuito de mostrar algo bonito, tudo certinho. Não, é assinar real. Assinar aqui também tem medo, assinar aqui também às vezes tem dúvida, assinar aqui às vezes se olha e às vezes se compara. Essa é a minha realidade também, né? A gente não é a super poderosa que tá tudo bem e que não acontece mais nenhuma dificuldade na nossa vida. E hoje de manhã eu tava na academia e, gente, de verdade, eu tava lá fazendo um exercício e me veio na mente os vídeos que eu tô gravando aqui. E me veio muito forte assim que eu já tenho 32 vídeos gravados só dessa série. Hoje vou gravar o vídeo 33, a idade de Cristo. Mas o que eu pensei na academia, me veio esse pensamento de que eu estou gravando, né, há algum tempo e nenhum viralizou, muitos não tem nem curtida, outros não tem nem visualização. Parece que tá deserto, parece que tá seco. Parece que eu tô fazendo aqui todo dia, mas eu não tô sendo vista. Essa é a realidade do meu pensamento naquele momento. E eu falei assim, basta uma palavra tua, basta o Senhor soprar um vídeo e tudo pode mudar. E
E foi tão maluco, tudo em questão de segundos isso veio no meu pensamento, e eu estava no intervalo do exercício, e eu abri o Instagram e eu vi um stories de uma amiga que é pastora, a Cíntia, uma querida que eu conheci pela escola da Bethel, aqui de Joinville, e ela compartilhou um vídeo, e que esse vídeo, eu vou achar, tá? Não achei, eu vou pegar o link, se eu conseguir, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E lá fala assim, que alguns nomes muito conhecidos, né, do mundo, né? Fala de Walt Disney, fala de algumas... Deixa eu ver se... eu tô com o celular, mas deixa eu ver se eu entro aqui no WhatsApp dela. E ali falava assim, ele levou tantos nãos, esse foi negado tantas vezes. Então estava falando das dificuldades que grandes homens, e que são hoje homens, né, muito influentes, tiveram no seu caminhar, que também viveram seus momentos de deserto, que também viveram seus momentos de olhar e parecer que nada está acontecendo. Não é verdade? É incrível isso, e uma coisa foi fechando com a outra. E quando eu vi aquilo, eu falei, uau, que coisa mais maravilhosa isso. Até, deixa eu... deixa eu abrir aqui. A Amazon levou 7 anos para dar lucro. A Apple quase faliu em 97. Presta atenção. O Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. A Coca-Cola vendeu só 25 garrafas no primeiro ano. Deixa eu ver o que está vindo mais aqui. O manuscrito de Harry Potter foi rejeitado por 12 editoras. Todos poderiam ter desistido, mas continuaram. E no fim valeu a pena. Então, continue. Seu momento de virada está chegando. Só não pare agora. Gente, quando eu vi esse vídeo, até mandei para ela, eu falei, uau, amiga. Eu estava justamente pensando nisso agora, porque eu respondi ela lá na academia. Estou gravando vídeos para o YouTube diariamente. E falei agora para Deus. Uma hora o de repente de Deus acontece. Parece que nada está acontecendo, mas está assim. E parece um pequeno sinal aquele vídeo. Mas quando você está conectada com Deus, quando a tua fé não desfalecer, qualquer pequeno sinal, você consegue enxergar a imensidão daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Se Deus disse para mim vir gravar vídeos, é para mim vir gravar vídeos. Ou fazer crescer, ou soprar, isso é trabalho do meu Pai, é trabalho do teu Pai. Sabe? A minha parte é obedecer e se alegrar naquilo que o Senhor está fazendo. E eu sei, porque eu tenho muitas palavras, eu creio naquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida. Só que tem momentos que parece que nada está acontecendo. Só que eu quero te dizer, o Senhor trabalha nos bastidores. Nem tudo que Ele está fazendo você está vendo. Nem tudo. Mas se você estiver atenta aos sinais, você vai, qualquer pequeno sinal, vai trazer uma esperança, vai começar, sabe, a te fazer olhar de forma diferente. E aí, então olha só, já começou lá na academia, né? Aí cheguei aqui, vi aquele vídeo, a menina falando, fui estudar um pouquinho sobre o Negueb, e aí Deus foi costurando uma coisa na outra. E aí, tem uma frase que veio muito forte. Você está olhando para o chão seco, mas Deus está olhando para a chuva que já está vindo. E aí, eu me lembrei muito da passagem que está lá em 1 Reis, eu deixei abertinha aqui, que eu já tinha deixado separada, que está lá em 1 Reis 18, 43 e 44. Onde Elias fala assim, ó, vá e olhe na direção do mar. Disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou ele ir e olhar. 7 vezes. Às vezes você só olhou uma vez. Volta a segunda, volta a terceira, volta a quarta, volta a quinta, volta a sexta, volta a sétima. Me veio uma outra coisa aqui que eu não posso esquecer, que eu não quero perder a nossa conexão aqui, tá? O raciocínio. Deixa eu ver aqui.
Sabe, gente, Deus, ele é maravilhoso. Hoje não é 7/7. Quando eu estava vendo tudo isso aqui, ele me falou muito forte do 7/7, que 7 significa, 7 significa o número da perfeição, o número de Deus. E aí Elias pediu para o seu servo ir lá olhar 7 vezes. E na 7ª vez, meu Deus, quanto? Calma aí, tá? Calma aí que nós vamos chegar no que Deus está trazendo aqui. Então, na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Tamanho da nuvem. E está se levantando do mar. E aquilo ali, uma nuvem do tamanho da mão do homem, era o sinal de Deus de que depois de 3 anos iria começar a chover. Ele precisou ir lá porque o sinal estava lá, só que a gente quer coisas grandes. Às vezes a gente está esperando algo, uau, que grite, que denuncie, algo grandioso. E Deus vai mandar um sinal. E aí eu me lembrei de hoje de manhã, ele mandou um videozinho simples, mas aquele vídeo simples, pequeno, que estava lá no story de uma amiga que compartilhou. Foi o sinal que eu precisava para hoje. E aí me lembrou de mais uma coisa. Aí eu fiquei doida, né? Aí fui lá para Gênesis, lembrei da passagem da arca, quando, né, o povo tava lá, Noé entrou na arca e ele começou a esperar, mandava pomba, né? E se ela voltasse com alguma coisa seca, era sinal de que a chuva estava baixando. Então deixa eu só abrir aqui, tá? Eu anotei aqui, peraí. Tá em Elias, aí eu marquei o Salmo 126 e tá em Gênesis 8:11, que diz assim, ó: quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova. Olha o novo de Deus chegando aí na tua vida e você nem tá enxergando. Às vezes esse novo já chegou e você não consegue enxergar, porque você está esperando algo maior que isso. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias, olha o 7. E de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. Gente, que coisa maravilhosa. O que veio ali? Qual que foi o sinal para Noé? Uma folha nova de oliveira. Uma folha nova de oliveira. Imagina, uma folhinha de oliveira veio no biquinho da pomba. E aquilo foi o sinal. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. E aí ele esperou 7 dias e mandou a pomba de novo e ela não voltou. Olha que coisa mais linda. E calma aí, tá? Deixa eu agora ir ali e pegar aquilo que eu estava anotando aqui. Ai, gente, que coisa linda. Eu amo quando Deus faz isso. É assim que Deus faz, ó. Quando a gente busca nele as respostas, ele faz isso com a gente. Ele deixa a gente bem doidinha. Ele liga, né? Ele vai do velho pro novo, sabe? Ele caminha com você nas escrituras. Porque enquanto eu estava falando com você, o Senhor me trouxe Naamã. Naamã deu exatamente 7 mergulhos no Rio Jordão para se curar da lepra. Se você não conhece essa história, né, deixa eu até ver, tá lá em 2 Reis 5:14. Deixa eu anotar aqui que depois eu vou deixar lá, 2 Reis. Eu não vou entrar porque senão a gente vai estender muito aqui. Isso aí fica como lição para você, que fala, né, do orgulho, da lepra. Vai lá e depois que encerrar esse vídeo, vai lá e medita, tá? Então, ele mergulhou 7 vezes. Agora tem mais uma coisa, deixa eu ver.
Meu Deus do céu. Aí, enquanto eu tava falando com vocês, Deus trouxe isso agora pra mim, de Naamã 7 vezes. E quantas voltas o Senhor falou, né, as muralhas de Jericó. E aí eu fui pesquisar, porque eu não lembrava. E aí, olha só, o povo de Israel marchou ao redor de Jericó durante 7 dias. 7 dias, dando um total de 13. Mas foram... E a minha sala aqui é 13, tá? E, às vezes eu recebo alguns clientes aqui e falam, meu, quando eu vi que era 13, eu não acreditei que tu tá numa sala 13. Eu falei, ei, aqui até o 13 é de Jesus, minha querida e meu querido. Quando você caminha com Cristo, você não anda nisso, né? Do dia 1º ao 6º dia, deram uma volta por dia. No 7º dia, deram 7 voltas ao mesmo dia. Olha Deus falando, gente, existe algo de Deus acontecendo hoje aqui nesse vídeo. Existe algo de Deus que Deus está comunicando para nós, sabe? Porque o 7 é um número da perfeição. Às vezes você tentou 1, 2, quantos nãos você levou? Talvez 1, 2, 3 e você já está desanimando, você já acha que aquilo, ai, mas Deus falou assim para mim, porque eu vou dizer para você? Né? Acho que eu comentei no vídeo de ontem, né, que quando eu comecei a entrar em contato com as empresas para oferecer minha palestra, de todas as vezes que eu, né, me manifestei, entrei em contato, teve uma em março, né, 2 empresas que negaram, disseram não. E eu me senti rejeitada naquele momento, depois eu entendi. E aí eu falei pra vocês que eu fui ver aquela palestra e ela disse que 8 vezes ela tinha tentado, né? Então, assim, naquela hora eu entendi que, poxa, eu tô me desanimando por causa de 2 não. Será que um não é maior do que aquilo que Deus já falou comigo, já me prometeu? É isso que eu quero trazer a consciência para ti. Poxa, você já caminhou com Deus, você já viveu experiências com Ele. E você ainda está duvidando daquilo que Deus tem para a tua vida? Você ainda está duvidando daquilo que Ele tem para você? Por causa de um não, por causa de uma dificuldade? Ei, não quer dizer... Lembra... A Terra Prometida não tinha uns gigantes? Tinha uns gigantes na Terra Prometida. Não quer dizer que você, quando estiver vivendo a tua promessa, que vai ser tudo mil maravilhas. Nós vamos ter os nossos gigantes. Mas o que vai fazer a gente viver o extraordinário de Deus, viver o sobrenatural de Deus, é o quanto você permanece fiel. Lembra? Fidelidade, das características do fruto? Fidelidade. Seja fiel àquilo que Deus está falando com você. Deus, quando Ele libera uma palavra sobre a tua vida, sobre a minha vida, no céu já é uma realidade. No céu já aconteceu. Aí é a tua fé que faz trazer à existência aquilo que já é uma realidade. A oração do Pai Nosso não é seja feito aqui na terra assim como já é no céu? Às vezes a gente tem tudo. Tem a escritura, tem a oração e ainda assim a gente passa por alguns desentendimentos, né? Porque isso é a gente olhar e não meditar, é a gente ouvir e não parar para refletir. Como os vídeos que eu tô gravando aqui. Pare para viver as tuas experiências com Deus. Mas eu quero te dizer que coisa mais linda isso que Deus está falando com a gente hoje. Então deixa eu voltar aqui nas minhas escrituras para a gente não sair, né? Então, aquele milagre depois de 3 anos que ia vir chuva, o sinal foi a nuvem pequenininha, do tamanho da mão de um homem, que olhando a olhos naturais, não significava nada. E veio chuva. Aquela pomba trazendo uma folhinha de oliveira, parecia tão pequeno, mas já estava anunciando que as águas estavam baixando. E mais 7 dias, que foi o tempo que Noé esperou para mandar ela. Ela já não voltou mais. 7 dias. 7. Nós estamos falando do número 7. Eu não sei quanto tempo você está na espera da tua promessa, mas eu quero te dizer que entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um tempo. E esse tempo é o tempo necessário para nos amadurecer, para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós.
Como é que Deus vai confiar algo poderoso, grande, porque tudo que vem do Senhor é muito grande, é poderoso, para alguém que não tem estrutura para carregar? E estrutura, eu estou falando de maturidade, de crescimento, de expansão, de uma mente renovada, sabe? De uma capacidade de receber mais de Deus. Vinho novo em odre velho não dá certo. Por quê? Porque aquele odre se rompe e eu quero trazer isso para nós. Nós somos como um odre. Deus precisa transformar esse odre para receber o vinho novo. Aquilo que vem de Deus. Porque aquilo que vem de Deus, nós precisamos estar preparadas para sustentar. Porque se Ele manda uma promessa para a tua vida antes do tempo, antes de você estar preparada, aquilo pode virar uma maldição na tua vida. Você está entendendo? Vou dar um exemplo. Você tem um filho lá de 10 anos e você sabe que você vai dar um carro para ele quando ele completar a maioridade, quando ele tiver idade, maturidade para receber aquele carro. Se você entrega na mão dele antes do tempo, aquilo que era uma bênção vai se tornar uma maldição, porque ele não vai ter maturidade para lidar com aquele carro, porque ainda não é idade para ele ter um carro. Tá entendendo? Então, às vezes, como que Deus vai colocar uma Ferrari, né, para nós, entregar para nós, se a gente não sabe nem dirigir o Fusquinha? Tá entendendo? Então Deus, ele vai preparar a gente. E esse processo não tem nada a ver com Deus, tem tudo a ver com nós. Quem estamos nos tornando nesse processo. E o processo vai denunciar o que está no nosso coração, vai denunciar as nossas motivações. E é no processo que o Senhor vai mexendo na nossa mentalidade. Ele vai tirando tudo que não é dele, trazendo o que é dele. É nesse processo que nós vamos sendo cheias das características do fruto do Espírito. Nós vamos sendo cheias dele, sabe? Até nesse momento que parece deserto, podem fluir águas, mananciais. Eu posso dizer para ti que de 2024 para cá, muitas áreas da minha vida continuam a mesma. Mas, na verdade, parece que continua o mesmo. É porque eu não vi ainda algo grande acontecer. Mas eu posso dizer que tem algumas áreas da minha vida que eu passei grandes desertos. Só que mesmo, e principalmente na área financeira, tá? Eu não sei para quem que eu tô falando isso. Mas mesmo passando por alguns desertos, eu vi essas torrentes do Negueb fluírem nesses lugares. Sabe por quê? Porque em 2024 eu fui para Califórnia, 2025 eu fui para Portugal. Gente, vivendo totalmente na área financeira restrita. Que se olhasse com os olhos naturais para mim a situação financeira, era impossível. Era impossível ir para outro país, né? O dólar 7 vezes mais estava e eu estar lá. Era impossível ir para Portugal. O euro é mais caro que o dólar. E eu estava lá, passando 10, 12 dias. 10 dias nos Estados Unidos. Então eu quero dizer para ti que talvez você precisa pedir para o Espírito Santo abrir os teus olhos, para você enxergar o quanto você já é abençoado, o quanto se teu deserto tem água no teu deserto. Tem água no teu deserto. Então aqui, né, o que eu juntei aqui? Noé recebe uma pequena folha de oliveira e entende que a terra está reaparecendo. Elias vê uma pequena nuvem, né, o servo dele, né, vê uma pequena nuvem e entende. Só que quem entendeu foi Elias. Ele entendeu que a chuva está chegando. O salmista pede que Deus envie torrentes do Negueb, que transformam um deserto em vida. Porque você pode sim ser totalmente satisfeita no Senhor, mesmo o Senhor não mudando a tua situação atual, sabia? E eu fui tão agraciada por Deus desses anos todos para cá. Então é impossível, eu não digo que eu estou no deserto, eu digo que eu estou no processo. Porque deserto é seco, só que isso que eu estou vivendo, eu vejo um manancial de Deus fluindo na minha vida. Então Deus frequentemente começa com um sinal pequeno,
mas cheio de significado. Hoje, para mim, aquele vídeo foi um sinal pequeno, mas cheio de significado. Quem olha apenas com os olhos naturais, aquilo que eu estou falando, viu somente uma folha. Mas quem anda com Deus, a terra já está aparecendo. Quem olha naturalmente diz, é só uma nuvem. Mas quem anda com Deus diz, a chuva já está vindo. Porque quando você enxerga com os olhos da fé, você enxerga além, você não é limitado, você tem uma mente expansiva, um olhar expansivo, você olha lá na frente. É como se você olhasse com os olhos do Pai. Quem olha para o Negueb diz, é só um deserto. Mas quem conhece o Senhor diz, as torrentes podem chegar a qualquer momento. Aleluia! Aleluia! A fé, ela não ignora a realidade. Fé não é ignorar. Eu não ignoro os fatos que estão acontecendo. Mas eu interpreto a realidade à luz daquilo que Deus falou para mim, à luz da promessa. Se Deus me falou, se Deus prometeu, vai acontecer. Nossa, gente, já está 35 minutos. E deixa eu ver aqui também. Lá em Zacarias 4:10. Deixa eu abrir aqui para você. É uma passagem bíblica que encoraja a não subestimar os começos humildes. Olha só. Ele fala assim, ó, não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Deixa eu falar em outras linguagens aqui. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, os pequenos começos, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são, olha só, esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Olha só, deixa eu trazer um contexto para vocês aqui. O profeta Zacarias transmite essa mensagem ao líder Zorobabel, que estava liderando a reconstrução do Templo de Jerusalém. O projeto começou pequeno e enfrentou forte oposição, fazendo com que muitas pessoas duvidassem do seu sucesso. A analogia do prumo na mão simboliza o recomeço das obras e a garantia de que o projeto seria concluído. E a expressão 7 olhos do Senhor destaca a onisciência de Deus, indicando que ele está atento a tudo o que acontece na terra e cuida do projeto desde o início. Um dia eu escutei um pastor que disse assim, ó, que Deus, ele protege o propósito. Então você carrega um propósito. Então enquanto você está em obediência, obedecendo, né, a Deus, você está protegida. Quando você entra em desobediência, você sai dos caminhos de Deus e você perde a tua proteção. Então Deus protege o propósito, aquilo que você carrega. Então seja fiel ao propósito, seja fiel a Deus, tenha fidelidade naquilo que você, sabe, a gente quer a fidelidade de Deus, mas nós não somos fiéis àquilo que Deus está falando com a gente. Poxa, se Deus falou, se mantenha firme, mesmo em meio às dificuldades, sabe? Então vamos voltar lá, não despreze os pequenos começos, né? Não despreze os pequenos vídeos que estão aqui, parece tão pequeno, né? Mas eu sei que está tocando pessoas, porque eu já recebi alguns testemunhos. Eu estou ouvindo, estou encaminhando, e nem por, tipo, eu não estou recebendo muitos feedbacks, mas quer dizer que não está acontecendo? Não. É porque o Senhor não quer que eu dependa disso para fazer o que Ele me chamou para fazer. Eu não posso depender de elogios, depender de feedbacks, porque senão isso vai me paralisar. Eu tenho uma palavra e eu vou caminhar sobre ela. Eu tenho um propósito e eu vou me comprometer com o propósito. Eu vou me comprometer com a minha missão. E isso é maravilhoso. Isso que é libertador. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Tá fazendo sentido isso para ti? O milagre não começa quando Deus muda a nossa realidade.
O milagre começa quando Deus abre os nossos olhos para reconhecer que a graça já nos sustenta todos os dias. Será que realmente não está acontecendo nada na nossa vida? Será que realmente a gente não tem nada para agradecer a Deus? Será que os meus olhos estão mais fixos na promessa do que em quem me fez a promessa? Porque a promessa, ela é maravilhosa. Só que os meus olhos precisam estar fixos em quem me fez a promessa. Porque aí eu não vou desanimar, eu não vou me entristecer, eu não vou murmurar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Aleluia! Aleluia! E quem aprende a caminhar com Deus descobre que a presença dele transforma até os dias comuns em motivos de adoração. E com tudo isso, né, eu fui chegando num lugar de gratidão. Porque às vezes a gente está sendo ingrata. Porque aquilo que a gente espera, né, porque a gente quer a promessa cumprida, o 100%. Eu falo que é tipo uma bateria. Ela começa ali 1, 2, 3, 4, até chegar ao 100%. Então, a totalidade da promessa é o 100%. Só que você está desprezando 1%, 2%, 3%, o 10%, o 20%, o 30%, o 40%, 50%, 60% dessa bateria. Desse carregamento da promessa. Será que realmente a tua vida não está passando por muitas transformações? Será que você já não tem motivo o suficiente para ser grata e dizer a tua graça é o que tem me sustentado, a tua graça é o que me basta? Será que não está na hora da gente parar e dizer assim, Senhor, acordar de manhã é uma grande bênção. É um privilégio meu, é um privilégio teu a gente ter acordado hoje. E a gente poder respirar, a gente poder sair, caminhar com as nossas próprias pernas sem depender de ninguém. A gente poder ter saúde para ir e vir. A gente acordar e ter os nossos filhos saudáveis, sabe? Poder acordar e olhar para o teu lado na tua cama e você ter um marido. Minha querida, meu querido, agradeça pelo que você já tem. Seja fiel pelas coisas que você já está vivendo e continue crendo naquilo que ainda não se cumpriu na totalidade. E eu quero te dizer, Deus é um Deus de obras completas. Mas eu tenho certeza que você já tem motivos o suficiente para agradecer a Ele. Agradecer pelo dia, pela saúde, pela casa bagunçada, porque significa que tem gente lá. Pela roupa que está lá, o tanque cheio, o cesto cheio. Mas é porque tem pessoas que estão podendo usar roupas, que têm saúde. Aleluia! Que Deus possa nos trazer nessa tarde, através desse vídeo, um batismo de gratidão. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que a gente enxergue além do que estamos vendo. Que a gente enxergue além. Noé enxergou além, Elias enxergou além, Naamã, né, o povo ao redor das muralhas de Jericó. E todos eles foram por obediência. Noé construiu a arca por obediência. Né? Naamã desceu as 7 vezes por obediência. Leia a história dele. As 7 voltas foi por obediência. Então talvez o que está faltando é você obedecer aquilo que já está, que Deus já falou. Se posicione naquilo que você já pode fazer. Às vezes você está esperando acontecer algo para aí você fazer. Um dia Deus me disse, filha, faça com o que tem e como você está. Mas comece. 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 E o de repente de Deus pode vir como as torrentes no Negueb. Quando você menos esperar, você vai estar vivendo a totalidade da promessa de Deus. E eu quero te abençoar com essa palavra. Vou deixar algumas coisas ali na descrição do vídeo para você meditar, você pesquisar, você, né, gastar tempo em conhecer ainda mais, entender ainda mais, trazer essas informações que eu te trouxe, trazer para a tua vida,
Sabe? Se encaixa nisso. Peça para o Espírito Santo trazer a revelação do que Deus quer falar contigo através de tudo isso que foi falado aqui. E eu quero te encorajar, sabe? Te encorajar. Seja forte e corajosa. Não olhe para o pequeno começo como algo desprezível. Não, você precisa cuidar, amar esse pequeno começo, você precisa nutrir. E aí sim vai se tornar grande. Mas tudo que começa grande é monstro. Deus, ele começa do pequeno. Até tinha anotado aqui, ó. A gratidão, ela nasce quando entendemos que Deus continua sendo bom, mesmo nos dias em que ainda estamos esperando. E esse tipo de gratidão muda a forma como vivemos a cada amanhecer. Mas eu tinha anotado aqui, deixa eu ver se eu acho, só pra gente finalizar. Os pequenos começos. Mas é isso, é o que nós tínhamos para isso. Eu quero te abençoar com essa palavra, que Deus possa trazer refrigério à tua alma, que você possa olhar e ter consciência, enxergar de verdade o quanto você já é abençoada, o quanto você... Sabe, eu ontem estava falando, né, na minha turma de mentoria, eu falei assim, às vezes nós temos que contar o testemunho para nós mesmas, para a gente ver o quanto a gente já venceu, o quanto nós já evoluímos, o quanto nós já crescemos e amadurecemos em Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Guarda esse número 7, porque Deus vai fazer alguma coisa, alguma coisa Deus está fazendo na nossa vida. E que Deus possa trazer a revelação disso para o teu coração. E eu te espero para o próximo episódio. É tempo de florescer.